Eu poderia falar hoje sobre a live do Bolsonaro ontem e ele lendo uma carta lá ao vivo. Poderia fazer isso, mas não vou fazer. Eu poderia falar sobre o Eduardo Bolsonaro mandando o pessoal enfiar a máscara no cu, também não vou fazer isso. Mas antes de tudo, quero recomendar, caso você esteja pensando em tirar a própria vida, que você entre em contato com o Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188 e também vou deixar o link da página deles aqui que vocês podem entrar no chat para conversar com alguém e pedir assistência, né? Então, o que o Bolsonaro fez ontem é absurdo, é inaceitável, é aquela coisa, né? Uma pessoa desalmada, é uma pessoa cruel que está no poder agora. Os atos dele levam a consequências inimagináveis. E essa questão da saúde mental, ela é muito importante, né? Inclusive, a semana passada aí, esse tema veio à tona, principalmente após a entrevista da Meghan para a Oprah, né, que ela chegou a falar que enquanto estava no palácio, lá junto com a família real, ela chegou também a pensar em tirar a própria vida, foi procurar ajuda e não teve assistência da família real, não teve assistência da instituição da família real. Então, esse é um assunto importante e, nesse caso, se você estiver se sentindo mal, peça ajuda, é importante que você faça isso. O que eu quero falar com vocês hoje tem a ver com outro assunto, que é que eu ia falar ontem, na verdade, mas ontem eu não consegui gravar à tarde, porque tá uma bagunça essa semana aqui, mas é sobre uma enquete feita pela Joyce Hasselman. Ela propõe 3 respostas para a seguinte dúvida aqui. Eu vou ler para vocês a enquete, né? Corrida presidencial. Qual será a sua escolha? E daí ela põe 3 opções. Terceira via do centro, Lula e Bolsonaro. Nesse print aqui que foi feito enquanto estava rolando ainda a enquete, você vê que o Lula está disparado na enquete aqui, com 64% das respostas das pessoas, seguido pelo Bolsonaro com 25% e a terceira via do centro, 11%. Depois, a enquete prosseguiu e o resultado não foi tão diferente assim, na verdade só mudou um pouquinho aqui, Lula com 61%, Bolsonaro com 27,6% e a terceira via com 11,3%. Então, no final das contas, não mudou tanto assim. É claro que esse tipo de enquete não quer dizer nada, né? Não tem nenhum tipo de valor metodológico, não tem nenhum tipo de valor de conhecimento, mas você vê que mesmo na página da Joyce Hasselman, pessoas foram lá comentar e ainda insufladas, né, pelo discurso do Lula e pelo retorno do Lula ao debate público agora, muita gente se animou e até eu respondi lá na enquete da Joyce Hasselman. Mas eu quero abordar um ponto específico aqui, que é isso aqui que ela fala, né? Terceira via do centro. Porque quando eles falam isso, é um assunto que eu já mencionei anteriormente, mas eu quero explorar um pouquinho mais com vocês aqui. Quando eles falam de centro político, ou terceira via agora, o que eles estão falando na verdade, né? E aqui eu me refiro a Joyce Hasselman, me refiro a própria Nando Moura, me refiro a outras figuras da extrema-direita que abandonaram o barco do Bolsonaro e agora se propõem como uma voz moderada, de centro, entre aspas. O que eles estão aqui dizendo é basicamente para votarem num nome da velha direita tradicional brasileira. Então aqui a gente fala de algo entre João Dória e Sérgio Moro. E esse é o espectro desse, entre aspas aqui, centro político terceira via. Não é nada que fosse um centro de fato do debate. Não é nada que fosse, sabe, nesse ponto médio entre a esquerda e a direita brasileira. Não é isso. Eles estão falando aqui de uma direita, possivelmente liberal, possivelmente também com valores conservadores, e que não está no extremo do bolsonarismo. E é isso que acontece com o extremo no debate político, né? Ele distorce, porque os extremos sempre vão haver. Sempre vão haver. Nessas possibilidades eleitorais e políticas e partidárias, sempre vai haver extremos. O risco que acontece é quando esse extremo chega no centro do poder, porque isso distorce completamente a percepção do que é o jogo político. Então você tem lá Bolsonaro, que é um extremista político, é uma extrema-direita brasileira, ele chega ao poder e isso dá a impressão de que o Bolsonaro é a direita normal, de que agora, como ele foi naturalizado pelo sistema, ele é a direita, e todo o resto, do Bolsonaro para lá, todo o resto é esquerda. Então você tem, por exemplo, como eu já falei várias vezes aqui, extremistas de direita, bolsonaristas chamando Dória de esquerda, chamando Sérgio Moro de comunista, chamando, sabe, certos ministros do Supremo de comunistas. Ou seja, como você tem essa distorção da percepção, como você tem essa balança que pende para a extrema-direita, tudo vira esquerda. E vice-versa também, né? Se você tem ao contrário, grupos de extrema-esquerda chegando ao poder, tudo vira direita. É como a mentalidade extremista funciona. Ela pensa nesse modo. Se não está comigo, se não está nesse ponto onde eu estou, todo o resto é adversário. É um binarismo político, né? Um binarismo ideológico. O que acontece agora, né, que houve esses inúmeros rachas
com o bolsonarismo. Joyce Hasselmann, por exemplo, que também rachou com o Bolsonaro, isso ainda ano passado, ano retrasado ela rachou com o Bolsonaro e acabam se tornando adversários do Bolsonaro. O que está acontecendo agora é uma manobra, aparentemente, né? Estou vendo, tem surgido notícias dos bastidores, é uma manobra do Bolsonaro para tentar voltar, para tentar retornar ao partido dele, ao PSL. Vocês se recordam aqui, houve uma briga no partido, houve uma briga com uma ala bolsonarista, o Bolsonaro deixou o partido, outros foram expulsos, e daí o que acontece foi que o Bolsonaro queria criar um partido, que era a Aliança pelo Brasil, não conseguiu o número de assinaturas necessárias para criar o partido dele, e agora está sem partido. Então parece que ele quer voltar agora para o PSL, porque o PSL é um partido com uma grande bancada no Congresso, e assim o Bolsonaro, caso conseguisse retornar ao PSL, teria espaço de televisão na campanha eleitoral, teria, sabe, a gorda verba partidária, né, do fundo partidário. É aquela coisa, né, seria quase um casamento de conveniência de novo, né, porque o PSL conseguiu muitos votos pelo Bolsonaro e agora o Bolsonaro vai tentar voltar para o PSL para conseguir a verba partidária, o fundo partidário. Então há uma briga porque alguns integrantes do PSL e a própria Joyce Hasselmann não querem esse retorno ao bolsonarismo. Ela quer agora esse caminho, né, essa transição agora para esse centro, entre aspas, aqui, que é a direita, como eu disse. Então ela não quer o Bolsonaro de volta e ela é uma voz forte ali dentro do PSL. Mas tá uma briga, tá uma briga. E outra coisa, só para deixar também claro aqui, porque a gente mencionou nesses últimos dias sobre isso, né, como o Bolsonaro, alguns analistas estão dizendo que a volta do Lula para o debate fortalece o Bolsonaro, isso ajuda a inflamar o debate, ajuda no bolsonarismo, e parece que não é bem assim, na verdade. Tem um artigo de ontem aqui, escrito pela Andréa Sade, que ela questiona isso, na verdade. É um artigo intitulado "Nos bastidores, governo admite que queria polarização com o PT, mas não com o Lula". E daí aqui prossegue. A avaliação é que o petista atrapalha os planos do Bolsonaro de se capitalizar entre os mais vulneráveis e força o presidente a colocar vacinação e combate à pandemia como prioridade, algo que ele nunca fez. Eu vou deixar o link da reportagem da Andréa Sade para vocês darem uma lida aqui, porque mostra justamente isso. Agora, o Bolsonaro queria esse confronto com o PT, porque nessa disputa ele achava que ele tinha vantagem, ele tinha lá um pé de vantagem, porque há todo esse espírito antipetista no Brasil, só que o Lula é um caso à parte, porque o Lula, ele é maior do que o PT. O Lula é uma figura emblemática, uma figura simbólica, uma figura grande na política brasileira. Então, enfrentar Haddad, enfrentar algum outro candidato que pudesse surgir dos nomes, das fileiras do PT, o Bolsonaro se garantia. O Bolsonaro dizia, bem, aqui eu posso derrotar essa pessoa. Com o Lula, aí o buraco é mais embaixo. Aí o Bolsonaro arrega, aparentemente, né? Ele ficou com medo, ali intimidou o Bolsonaro. Porque assim, por mais que o Haddad tenha ótimas intenções, por mais que o Haddad seja uma pessoa consciente, por mais que o Haddad seja alguém com uma carreira política experiente, ele não tem o carisma do Lula, ele não tem a força, o impacto do Lula, ele não tem a trajetória, não tem o reconhecimento nacional que o Lula tem. Então, certamente, o jogo vira bastante ao Lula adentrar essa partida agora. Como diz André Assad, porque, nesse sentido, o Lula vai puxar uma base eleitoral enorme de pessoas que recordam ainda das conquistas do governo Lula. Porque foi um fenômeno muito estranho que aconteceu, né? Foi uma coisa muito estranha que aconteceu durante a eleição de 2018, porque muitos eleitores do Lula acabaram votando no Bolsonaro depois. Inclusive, é uma análise feita no livro da Rosana Pinheiro Machado, Amanhã Vai Ser Maior, quando ela fala justamente sobre isso, né? Pessoas que eram eleitores da esquerda tradicional, ou do próprio PT, ou do Lula, que depois, frustradas, acabam indo para o bolsonarismo. Agora você tem um esforço do governo de tentar redimir um pouco a imagem, para tentar resgatar uma base eleitoral que talvez tivesse migrado para outras frentes agora, tentar resgatar essa base eleitoral, tentar mostrar que eles não são genocidas, tentar provar que o Bolsonaro sempre apoiou a vacina, sempre combateu o coronavírus, sempre foi uma voz de sanidade, de razoabilidade, uma voz sensata enfrentando a pandemia, o que não foi, na verdade, né? A gente sabe disso, a gente está aqui há meses apresentando aqui as mais esdrúxulas frases do Bolsonaro, recentemente questionando o uso de máscara, é uma voz do caos, uma voz da destruição, uma voz de morte, ele nunca defendeu os brasileiros, então ele tentar reverter essa imagem, talvez até colhe, porque ele tem uma capacidade imensa, gente, de terceirizar a culpa, de transferir a responsabilidade. Ele diz que não foi eu que fiz isso aqui, quem fez foram os governadores, não foi eu que fiz isso aqui, não, quem fez foi lá o ministro tal. Ele transfere a culpa, ele simplesmente se exime da responsabilidade.
Então ele tem essa capacidade, ele tem esse talento de fazer isso. E uma parte do eleitorado compra essa conversa fiada do Bolsonaro. E ele talvez consiga fazer isso. Então, nesse momento ele tenta mostrar que ele é competente, que ele pode enfrentar o coronavírus, coisa que ele não é. Ele tenta fazer isso, enquanto que ex-bolsonaristas, ex-aliados do Bolsonaro, estão tentando compor agora uma frente alternativa que não seja nem Bolsonaro e nem Lula. Nesse sentido, essa frente alternativa, né, caso venha se consolidar, caso venha se montar atrás, talvez, do Mandetta, até tem uma reportagem de hoje sobre isso, né, falando aqui, Mandetta, candidatos do centro têm que pactuar já uma única candidatura. Então o Mandetta já se mostra como, bem, se vocês querem um nome de centro, aqui estou, vem, olhem para mim. Pode ser que surja o Sérgio Moro nessa conversa, alguma coisa vai acontecer, na verdade. Eles vão tentar formar uma terceira via, o que eu não sei até que ponto vai ter força. Espero que não tenha também, porque, como eu disse, isso aqui é velha direita tradicional. Então, eles vão tentar formar uma terceira força, e caso não dê certo, e tem grande chance de não dar certo, certamente esse grupo aí, esse centro direitista brasileiro, eu acho, na minha leitura agora, né, em março de 2021, eu acho que esse centro, entre aspas, vai debandar sim para o Bolsonaro de novo. Entre Lula e Bolsonaro, esse centro ele vai optar pelo Bolsonaro. Porque os ideais são parecidos, na verdade, né? Como eu disse, é um ideal pseudo-liberal do bolsonarismo, é um ideal conservador, é um ideal que flerta com evangélicos, é um ideal que flerta com autoritarismo também, é um ideal que flerta com militarismo. Então, essas pessoas, elas não são moderadas, elas não são do centro político, elas só parecem ser centro porque você tem agora um governo extremista no poder. Mas há um esforço, sim, real, de tentar mostrar um grupo que esteja entre Lula e Bolsonaro. Como eu disse, o Lula vem com força, caso ele possa se candidatar, caso ele venha se tornar candidato do PT, ele vem com força, desequilibra esse jogo, certamente intimida o Bolsonaro, como a gente falou aqui, né? O Bolsonaro está agora com o fiofó na mão, com medo, porque é o adversário que ele não queria, ele topava lá Haddad, mas o Lula ele tem medo, ele sabe que o Lula tem um poder muito grande ainda, e os outros, né, os debandados do bolsonarismo querem agora um outro nome, né? Sérgio Moro, Mandetta, Dória, quem quer que seja. Então a briga vai ficar agora nesses três núcleos: a extrema-direita, a velha-direita e a esquerda, que vai ter que encampar agora o Lula, querendo ou não, né? A escolha agora é isso, é colar no Lula, porque você tem um nome agora que é muito grande. E digo, vocês pensam aqui sobre essa enquete da Joyce Hasselman, que deu ruim, né? Ela tenta lá mostrar que ela tem o apoio do centro, entre aspas, né? O centro-direita político, não deu certo. De repente, o grupo pró-Lula surgiu lá e tomou conta da enquete e mostra para ela que o Lula vem com força. Me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixem um joinha, se inscrevam aqui no canal, se cuidem por aí, gente, se cuidem por aí. Confiram os meus livros, ainda está rolando a promoção do e-book desse livro aqui, sobre o Bolsonaro. Confira, se torne um aluno do ICL. Estamos com um curso agora de escrita narrativas por lá, está muito legal o curso, e com a mensalidade você pode fazer todos os cursos que tem lá no site, incluindo de sociologia, filosofia, história do Brasil, de música, ou seja, tem muita coisa legal por lá. Confiram, um abração e até mais. Tchau!